Olá a todos! Esta aula é a quarta da série desenvolvida especialmente para a Universidade do Cubo. E, como de costume, eu irei disponibilizá-la tanto na Universidade do Cubo quanto no meu canal pessoal. Meu nome é Daniel Levin e gostaria de convidá-los a participarem ativamente não apenas desta aula, mas como também das anteriores e todas as subsequentes. A todos vocês, endereço o meu mais cordial voto de sucesso nessas aulas. Sejam todos muito bem-vindos. Como de costume, aconselho a todos a assistirem às aulas anteriores antes de assistirem a esta, pois iremos abordar exemplos que só serão úteis após assimiladas as informações contidas nas aulas passadas. Dando continuidade à terceira aula de Fused Movies, que aborda a construção de blocos, eu irei apresentar alguns exemplos e exercícios de block building para vocês. E aconselho a todos que forem nos acompanhar nesses exemplos a pegarem um lápis, papel e um cubo também, pois além de reforçarmos as informações das aulas anteriores, geraremos um material de referências futuras, com uma boa quantidade de exemplos de consulta, caso vocês tenham dúvidas sobre block building após a conclusão desta aula. E outra coisa. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que por enquanto não iremos nos focar na quantidade final de movimentos, e sim no desenvolvimento dos blocos, ok? Ok. Apresentarei o desenvolvimento de 10 embaralhamentos diferentes. Cada um deles foi selecionado e desenvolvido de acordo com os nossos objetivos nas nossas aulas de block building. E na descrição irei dividir e enumerar cada embaralhamento pela sua minutagem, para facilitá-los a consulta. E apesar de dar a vocês a liberdade de assistirem aos exercícios e exemplos a seguir na ordem que desejarem, sugiro que assistam primeiramente o primeiro embaralhamento e deixem o 10º por último. Olá, como o primeiro embaralhamento que eu vou usar de exemplo para vocês, eu vou usar um velho conhecido de vocês, porque é o mesmo embaralhamento que eu usei nas outras aulas. A única diferença é que dessa vez, esse parzinho aqui, laranja, azul no branco, ele será utilizado, tá? E antes de começar, eu quero lembrar uma coisa para vocês. O intuito dessa aula não é necessariamente fazer o menor número possível de movimentos, e sim mostrar o desenvolvimento do block build, né? O desenvolvimento do método. Não é agora que a gente vai conseguir fazer solves excelentes, né? Então aqui é só uma demonstração de como ele funciona, tá? Então a primeira coisa que eu vi é esse parzinho aqui, porque como um dos meus grandes mestres do Fused Movies, o Marlon Marques, o melhor delegado que a gente tem na atualidade aí, pelo menos próximo aqui da gente, ele me falou uma frase maravilhosa que define o Fused Movies, que Fused Movies é a arte de preservar pares. Tá. Então a gente vai preservar esse par, certo? E o primeiro movimento que eu vou fazer, eu vou tirar esse par da frente, mas já deixar ele pronto para encaixar com esse meio aqui. Então o primeiro movimento vai ser B. Com esse B, eu vou depois, logo em seguida, fazer D', porque eu já consigo colocar na posição certa, pelo menos em uma das faces, o meio que a gente vai usar para fazer o primeiro bloco. Então vamos lá, D', né? Daí depois eu vou fazer L. E por último eu vou encaixar o nosso par com o meio que está aqui atrás, com D2. E assim, dessa forma, com 4 movimentos, a gente finaliza o nosso primeiro bloco, que é um SQR, num total de 4 movimentos. Tá? Agora, com esse square aqui, eu vou colocar ele
entre a face branca, não, entre a face azul e laranja com o branco, né? Que está para cá, e eu vou precisar desse meio azul e branco. Então eu já vou jogar ele para cima com a R'. Eu vou fazer U', colocando ele na posição correta. E depois eu vou usar L. E dessa forma eu fechei o meu 2x2 com mais 3 movimentos, dando um total de 7 movimentos até agora, tá? O próximo passo que eu geralmente tento olhar quando eu estou fazendo Fist Moves é ver as possibilidades de expansão. Eu tenho esse canto aqui que vai me dar mais uma expansão com mais um square que eu coloque aqui. Esse outro canto também vai me dar uma outra expansão com um square aqui e essa aqui. Se eu fizer um square aqui, ele não vai estar conectando com esse bloco 2x2, entendeu? Então o nosso objetivo agora é ver uma forma em que eu consiga criar já mais facilmente um próximo bloco, um próximo par, né, na verdade, desculpa, para juntar esse par com um meio e formar um square. E tem que ser um que continue, né? Ou seja, aqui eu vi que em um movimento de F eu já criei um par, e um par que vai se encaixar aqui entre o laranja e o branco. Então vamos lá, F, daí eu preciso achar o meio dele, que é o verde com o branco, que está aqui, né? Então eu vou fazer R para tirar o parzinho da frente. Daí eu vou fazer F' para botar esse aqui numa posição, esse meio numa posição em que eu posso encaixar mais facilmente. E daí R2. Para conseguir assim, dessa forma, eu consigo juntar e formar mais um square. E para finalizar, eu colo esse square no bloco 2x2, expandindo com F2 para um 3x2x2 em mais 5 movimentos. 3x2x2 em 12 movimentos. Tá? Agora a possibilidade é 1, 2, 3, 4. Eu tenho mais 4 possibilidades, que é um square aqui, ou aqui, ou aqui, né, por causa do bloco que a gente já tem, ou aqui, tá? Então, aqui eu resolvi, mexendo, eu consegui ver que em um R só, eu fiz mais um parzinho aqui. Então, R. Daí eu tirei ele da frente com D. Daí mais um R', porque eu vou jogar esse par, que é amarelo, na face amarela dele, né? Então R'. Daí o meio dele, que tá aqui, eu já vou colocar para cá com D'. Por quê? Porque assim, quando eu fizer movimento B, eu derrubo esse meio, vou botar bem aqui, derrubo esse meio, daí eu jogo ele para cima com R
E com B2 eu finalizei mais um square. Daí eu vou botar ele na posição correta dele aqui com D2. E devolver esse square para a posição certa dele com B. Então, 3, 6, 7, 8, 9. 9 movimentos. Eu faço um F2L menos 1. 2L menos 1, né? Em 21 movimentos. E, por fim, eu vou utilizar... Eu vou utilizar esse slot e vou procurar a peça de canto que seja laranja, amarelo e azul para juntar com a peça de meio que seja amarelo e azul, que está bem aqui, só que ela está invertida, né? Ela está girada. Então a peça está aqui. Daí eu percebo que se eu fizer D', eu consigo jogar e deixar numa posição em que eu possa fazer a pesca, né? Então daí eu tiro da frente com R, devolvo, ou seja, fecho o slot aqui, né? De volta com D. Daí eu coloco na posição correta, pronto para pesca com R. E aí é só fechar com a pesca, que é B, R, B'. B, R, B'. E com isso, com mais 7 movimentos, totalizando 28 movimentos até agora, eu consigo finalizar o meu bloco e o meu primeiro exercício. Bom, esse segundo embaralhamento já é um embaralhamento especial, porque é do FMC Europe 2015, Round 1, Scramble 3 de 3. E aqui eu já vejo que já tem um par logo de cara. E ele já está em uma das faces dele. Então eu só preciso achar a peça de meio que está faltando, que é uma peça azul e vermelha. A azul e vermelha está aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é D2, D2, que eu já jogo essa outra peça de meio para juntar com o meu par, e B' em 2 movimentos eu formo o primeiro square, certo? E agora, com essa peça aqui que a gente já tem, eu jogo para baixo com L, daí eu faço D', colocar aqui, daí com B eu já posiciono ela na posição correta e depois eu volto o square juntando com a peça com D, e em 4 movimentos eu expandi o square para um 2x2, um total de 6 movimentos. Agora o próximo passo é expandir para uma das pontas possíveis, né? Essa ponta aqui ou essa, formando um square em uma dessas 3 pontas. E eu percebi que fazendo um F2 eu crio mais um par que por acaso é vermelho e amarelo, né? Ele tem vermelho e amarelo no verde, então ele vai ficar para cá.
E a peça de par dele, cadê ela? Tá aqui. Então F2, eu jogo já na posição correta com o 2. Daí eu junto as duas peças com L', formo mais um square e coloco ele na posição correta com F2. Então, com mais 4 movimentos, eu expandi o meu 2x2 para um 3x2x2, um total de 10 movimentos. Pronto. E agora, o próximo passo é expandir ou para esse lado ou para esse lado, né? Fazer um square aqui, aqui, ou aqui, ou aqui. Tá. Primeira coisa que eu vi depois de formar o 3x2x2 é justamente com um L2, o linha, L', que daí eu já finalmente monto o par. Por que eu fiz tudo isso? Porque essa peça de meio, vamos voltar então. Essa peça de meio, ela já estava pronta, ó, para eu já expandir esse meu 3x2x2. Então eu usei essa peça de canto aqui, que é verde, branca e vermelha, para formar um par com essa peça de meio aqui, que é branco e vermelho. Então eu vou fazer L2, o linha, L. Eu formei o par e a peça de meio que eu preciso já está aqui. Então eu só faço U, L', daí eu ponto, deixo na posição correta já com um linha esse meio e depois L, né? Que daí eu juntei tudo, formei mais um outro square e daí com o 2 eu coloco ele na posição para formar mais um bloco que é o F2L-1. F2L-1. E aqui 3, 6, 7, 8 movimentos, um total de 18 até agora. E agora não tenho que fugir, é esse slot, né? Que com a peça de canto vermelha, branca e azul, com a peça de meio branca e azul. Branco e azul e o canto dele aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer L2 para poder utilizar esse slot para desconectar essas duas peças com o linha. Eu faço L2, eu volto para a posição correta, esse cara aqui, com U, uso um L' para deixar a peça de canto em cima do slot dele, né? E finalmente eu vou usar a pesca que a gente sempre faz, que é B, formando esse par, L, colocando o par que a gente acabou de fazer na posição correta e botando de volta na posição com B'. Então 3, 6, 7, 8. Com 8 movimentos eu faço um F2L em 26 no total. Bom, esse é um baralhamento especial porque eu peguei do campeonato FMC Américas de 2017, Round 1, Scramble 1 de 3. E a primeira coisa que eu vi aqui é que fazendo um L2, eu já monto um par aqui, né? L2.
E a peça de meio dele, na verdade esse cara, né, que eu fiz, desculpa, ignorem isso, tô ficando maluco, é esse cara aqui. E com R2 eu já jogo o meio dele aqui para cima, pronto para ser conectado com um F. A partir disso eu vi que essa outra peça aqui, esse meio amarelo e azul, ele já estava em vias de vir para cá, que daí eu uso o nosso square recém-montado para expandir esse aqui para um 2x2, né? Então então eu jogo ele para baixo com B2, volto a peça de cima com U' e fecho com R2. Isso vão dar 7 movimentos para o nosso 2x2. Tá, o próximo passo que eu vi é que essa peça de canto já estava bem próxima dessa peça de meio aqui. Então, com um movimento só de F', eu já crio mais um par que vai encaixar aqui. E a peça de meio está aqui. Então, para tirar ela da frente, primeiro eu preciso fazer R, que eu jogo para cima. U, eu já deixo aqui. Eu devolvo o movimento que eu joguei ela para cima com R'. Daí com L' eu vou juntar esse meu parzinho com essa peça de meio. Tá? Aqui, ó, L'. E esse square eu vou expandir o meu 2x2 com F2. Então vamos lá, 3, 6 movimentos. Eu expandi o meu 2x2 para um 3x2x2, um total de 13 movimentos. Tá legal. Qual foi o meu próximo passo aqui? Usar essa peça de meio com esse canto que já forma um par, ele já está formado, para já encaixar, né? E a peça de meio já está aqui, então é fácil. Eu vou simplesmente fazer o 2 para tirar de cima do meu bloco 3x2x2. Eu vou fazer L', né? Baixo ele. Daí eu vou fazer U, e B', formando esse square. Daí eu tiro da frente com U', volto isso que eu tinha desfeito com B e pego esse square, vou encaixar aqui com o 2. Então 3, 6, 7 movimentos. Eu expandi o 3x2x2 um F2L menos 1 em 20 movimentos até agora. E agora não tenho muito que escapar. A gente tem essa peça de canto que está aqui e a peça de meio dela está aqui, ó, verde e branco, verde e branco. Só que aqui, ó, eu não posso fazer o pesca porque essas peças teriam que estar invertidas, né? Esse verde devia ser branco e o branco devia ser verde, devia estar invertido. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer L', U, jogar essa peça de meio lá para trás com L2 e U', que daí eu junto essa peça de canto com essa de meio. Eu vou fazer L' para tirar da frente, abro o slot com o 2, quer dizer, com 1, desculpa, e agora eu vou encaixar com
L2, né? E terminar com o linha. Isso tudo foi ao custo de 8 movimentos, dando um total finalizado as duas primeiras camadas, 28 movimentos. E lembrando, tá, pessoal, eu não tô preocupado se eu tô fazendo sub sei lá quanto, porque aqui eu tô querendo mostrar para vocês o desenvolvimento de um block build, tá? Então a gente vai parar por aqui nesse exemplo. Nesse quarto exemplo, eu vou continuar no FMC Américas de 2017 e vou pegar o embaralhamento seguinte, né, que é o Round 1 ainda, só que o Scramble 2 de 3, tá? Esse cara aqui, eu vi que em um movimento só, o F', eu fiz um par. E a partir desse par, eu vi que a peça de meio dele só vai chegar nesse canto, que é essa peça aqui, com o 2, R, desci ela aqui e ainda fiz mais um par, aqui, então, R, B', e vou encaixar o meu par nesse meio já aqui com L, e formei o meu square. Só que daí eu já percebi também outra coisa. Eu percebi que a peça que vai juntar com esse square para formar um 2x2, ela já está aqui, ó, nessa face branca. Então eu só preciso de fazer o 2. Cadê? O 2 não. Fazer o linha. E daí logo em seguida B2. Então com 3, 6, 7 movimentos eu fiz o meu 2x2, um total de 7 movimentos. Tá. Então eu ainda vou ignorar esse par, justamente porque ele é amarelo e verde, então ele estaria na posição oposta ao meu square, ao meu 2x2 que eu fiz aqui. Eu ia fazer aqui, então não me ajuda em nada. E eu tenho esse par aqui que vai encaixar certinho para cá, né? Então eu só precisava dessa peça dele, que eu vou utilizá-la com F, D', R, F2, e R'. E aqui eu encaixei já direto, fazendo meu 2x2 em mais 5 movimentos, resultando num total de 12 movimentos. Ótimo. Eu já vi que eu tenho esse par já montado e também esse par montado, mas eu preferi já fazer L2, F, porque daí eu já encaixo o parzinho, L' para tirar da frente, F' para devolver e finalmente L. Então 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 movimentos. Eu expandi o meu 3x2x2, um F2L menos 1,
um total de 17 movimentos. E o próximo movimento que eu vou fazer para encaixar esse par aqui no slot já é um L, certo? Já vou até marcar aqui, L. Só que olha só o último movimento do último bloco que a gente montou. É um L também. Então, o último é um L, o primeiro é um L. Então, isso aqui vai me resultar num L2, certo? Então, eu economizei um movimento aqui. Isso é uma coisa que vocês têm que explorar sempre que puderem, né? O último movimento desse bloco foi um L. O próximo que eu fiz aqui para encaixar esse cara foi um L também. Então, a gente está economizando movimento aí. Então, L juntou foi o L2, então é como se eu tivesse não feito nenhum movimento. F, não, na verdade B', desculpa, B', L' e B para colocar de volta. Com isso, dos 4 movimentos que eu ia gastar, eu economizei um, então gerou só 3. Então, eu fiz um F2L em 20 movimentos. Pronto, nesse quinto embaralhamento, ao invés de continuar no FMC Américas, eu vou para o Sul-Americano de 2018. Round 1, Scramble 1 de 1, só teve uma tentativa mesmo. E eu comecei aqui com R2. Na verdade, toda vez que eu começo um Scramble, uma solve nova, eu sempre fico forçando, girando para ver quais pares que formam. Eu giro 4 vezes cada uma dos lados para ver se aqui não formou nada, não formou nada, não formou nada, não formou nada. Aqui não formou nada, aqui formou, opa, aqui formou um par e formou outro, formou 2 pares. Só que esse par ele já está meio girado e esse aqui ele já está linkado em uma das faces corretas dele. Então eu vou usar ele primeiro. Então R2, daí eu vou usar com esse cara aqui, porque daí eu já vou fazer um square branco, azul e laranja no branco. Então vamos lá, U, daí B2, joguei o par para cima, aqui, daí eu vou usar R', U2 para tirar da frente, daí B2, e por último o 2, que daí eu já não só tinha criado meu square, como eu já coloquei a peça de meio na posição certa dele. Então vamos lá, 3, 6, 7 movimentos, meu 2 por 2, um total de 7 movimentos até agora, tá? Daí de novo, o primeiro movimento que eu vou fazer vai ser U, que ele já conecta com o último movimento do bloco anterior, que era o U2, então isso vai me resultar na contagem final como U'. Então, em vez de ter U2, obviamente eu vou só colocar U'. Já economizei um movimento. Daí eu vou colocar
F', colocando, né, a peça, essa peça aqui, já na posição dela, já para formar já um bloco novo. E eu só preciso então dessa peça do meio, azul e vermelha, que está aqui embaixo. Então eu vou fazer D, para colocar ela na posição correta. Daí eu vou tirar esse blocão da frente com o 2. Eu vou fazer R'. E U. Então com 3, 6 movimentos, só que tirando um fica 5. Então com mais 5 movimentos, eu expandi o meu 2x2 para um 3x2x2 em 12 movimentos. Tá? Agora sim, a peça que eu vou usar já tem uma peça de par pronto. Então eu posso até procurar outras peças que eu posso fazer correndo aqui, mas nada tá me dando um resultado muito legal não. Então eu vou acabar usando esse com certeza. Como eu vou fazer isso? Com R. Daí eu já derrubo para subir, né? Aqui. R. Daí F', para tirar da frente, na verdade. Daí R'. F2. Eu já linko aqui. Opa, F2. E D2. Que eu coloco aqui embaixo. Então 3, 5 movimentos. Eu expandi o 3x2x2 num F2L menos 1. Isso vai dar 17 movimentos a mais. Quer dizer, mais não, no total. E o último par vai ser um amarelo e vermelho no azul com um meio amarelo e vermelho. Por acaso o canto já está aqui, né? Eu vou ter que encaixar com esse cara. Então o que eu vou fazer? Isso é muito fácil. Vou fazer F', R, F e R'. Agora eu já deixei essa peça já na posição quase para fazer a pesca. Eu só preciso botar ele no slot aqui, que eu vou fazer isso com F. Pronto. Agora eu vou fazer a pesca com R, F, R'. Dessa forma, 3, 6, 7, 8. Com mais 8 movimentos, eu fechei as duas primeiras camadas, um total de 25 movimentos. Bom, esse embaralhamento também é muito especial para mim, porque ele é o embaralhamento do meu primeiro campeonato organizado de Fewest Moves, que continha Fewest Moves, que é o Silent Saloon Open de 2016, Round 1, Scramble 2. Scramble 2 porque Scramble 1 eu dei DNF, a primeira tentativa eu estava muito nervoso, e esse Scramble 2 é mítico na turma nossa de Fewest Moves, porque eu fiz muitos erros e, como o tempo estava acabando, eu não estava com cabeça mais para procurar as coisas, eu estava organizando o campeonato ainda por cima, e eu acabei fazendo 72 movimentos. Isso aí é um primeiro valor oficial que eu tive, e pelo lado bom, eu só tinha o que melhorar isso, né? E
o Scramble seguinte, ou seja, o Scramble 3 de 3 do Round 1, eu fiz em acho que 52 movimentos, ou seja, eu tinha tirado 20 movimentos logo de cara. Então, mais 2 tentativas e eu ia para 32? Não, que isso. Não foi daquela vez, o 32 demorou um pouco mais para sair, mas enfim, foi o primeira solve oficial que me deu resultado, né? A primeira coisa que eu vi foi com um R, eu fiz esse parzinho aqui. Daí eu procurei o bloco, o meio dele para fazer um bloco, estava aqui, então eu já coloquei na posição com belinha e D para tirar da frente, porque eu vou conectar primeiro com esse cara aqui, depois eu vou pensar na parte de cima. Daí eu vou jogar ele para já ficar na posição correta, para a linha, e D2, formando um square já, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, 5 no total. Tá. Eu já vi que tem esse par, mas essa peça de meio já está na face correta dela, então é ela que eu vou usar com o 2 e L'. Então, com mais 2 movimentos, eu expandi meu square para um 2x2, num total de 7 movimentos até agora. E ainda tenho esse par e esse par, que por hora eu não vou dar muita bola, mas uma coisa que vocês têm que entender é que se vocês fizerem 1 ou 2 movimentos a mais, tá? Muitos eu não recomendo. 1 ou 2 movimentos a mais, gerando 2 pares, é muito melhor do que você economizar esses 2 movimentos, não fazer par nenhum e ter que forçar para formar um próximo par, tá? Então eu vou sim levar em consideração esses 2 pares, mas eu preciso ver o que me satisfaz aqui. Também eu vou proteger eles, vocês vão ver agora, porque como o Marlon disse, FM é a arte de preservar pares. Então vamos lá. R, aqui para trás, D', e aí sim formando um par que me interessa, B', R, eu já coloco aqui, B', eu já coloco esse meio no plano certinho dele, D, B, formando um square aqui, e T, colocando o square recém-formado no 2x2 dele, formando um 3x2x2 em 3, 6, 7, 8 em 8 movimentos. Isso tudo por enquanto está nos rendendo 15 movimentos totais, tá? Próximo passo. Agora sim eu vou ignorar esse cara aqui e provavelmente utilizar esse par aqui que já está feito, que vai encaixar pro outro. Na verdade eu não vou usar nenhum desses. Eu vou tentar preservar esse par e essa haste e criar um outro meio, um outro par, usando um meio, um canto, com B, U',
B', U, R', B2, e por último encaixando com R'. Com 3, 6, 7 movimentos, eu expandi o 3x2x2 num F2L menos 1 em 22 movimentos. Tá? Então, só para vocês entenderem, eu utilizei esse meio e esse canto como um par para juntar nessa peça de meio. Então toda essa movimentação foi só para colocar essa peça de meio já na posição para linkar direto com esse parzinho aqui, certo? E aqui a gente não tem o que fugir, vai ser um par que o canto vai ser verde, vermelho e amarelo e o meio vermelho e amarelo. O canto que a gente está procurando já está aqui e o meio dele está aqui do lado. Então eu vou ter que tirar de perto e juntar esses dois de uma outra maneira, certo? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou abrir o slot dele com R2, B2, R, B, R', B, e R2. Isso tudo vai me render 3, 6, 7 movimentos, certo? Errado. Veja que o primeiro movimento desse bloco é igual, ou seja, da mesma face do último movimento do último bloco. Então, R2 junta com R', formando um R. Ou seja, de 7 movimentos, eu economizei 1, fiquei só com 6. Então, meu F2L fechou em 28 movimentos. Como sétimo exemplo, eu vou usar também um Scramble que foi usado em campeonatos. Nesse caso, o campeonato era o Desafio de Verão de 2018. E esse é o Round 1, Scramble 1 de 3. Tá? Primeira coisa que eu vi, F', já forma de cara esse parzinho. Daí eu procurei o par dele, que tá aqui, e já vou empurrar ele na face dele, mas eu já vou empurrar esse cara todo com L2, e dessa forma eu posso empurrar ele com U, L', U'. Então, nesses 5 movimentos que eu fiz, eu criei o nosso primeiro bloco, que é um SQR, tá? E também eu criei esse parzinho, mas eu, por enquanto, não vou usar. Eu primeiro preciso fazer um 2x2. Ele já está em vias, ó, de entrar na posição certa dele para fazer o 2x2. Mas eu preciso dessa peça de meio, que é amarelo e azul, e não amarelo e verde. Essa peça aqui, deixa eu procurar, ela está aqui atrás. Então eu vou jogar ela na posição certa
com F', e D'. F' e D'. Olha só, eu acabei pegando aquele par que eu tinha falado que eu não ia usar e juntei aqui com o meu square, formando um 3x2x1, que para quem usa o método, aquele método francês que, me perdoe, Yuri, eu não vou, você não vai me forçar a falar francês, então eu chamo esse bloco de hoax, para desespero de quem usa o método, tá? Em mais 2 movimentos. Tá aqui. Em total de 7 movimentos. E agora eu preciso só das peças de meio. Só que, olha só, eu já tô com uma das peças aqui e a outra já tá aqui na cara do gol. Por isso que eu usei um hoax em vez de tentar fazer um square e um 2x2. Então vamos lá. Vou fazer L, formar a barra do hoax, D' e L2. Então com mais 3 movimentos eu fiz um 3x2 num total de 10 movimentos. Então entendam, eu não estou usando simplesmente, eu não estou usando um método novo, eu não estou usando o método que é o preferido do nosso idolatrado campeão Yuri Grangeiro. Eu não estou usando só isso, eu estou simplesmente fazendo um bloco, né? E utilizando um pouco de sorte, um pouco de visão. Lembre-se, a gente tem 1 hora para ver isso tudo. E eu acabei formando direto um bloco 3x2x2, né? Não ia deixar também passar uma oportunidade dessa. E agora eu vou expandir para uma das 4 possibilidades, que é esse canto, 2, 3, 4, né? O que eu usei aqui? Eu usei R', U', R, U', R, de novo. Toda essa movimentação foi só para formar esse par, né? Para eu encaixar aqui atrás. U', que agora ele está na posição certa. R', U2, daí encaixei já o parzinho com o meio dele, U2, e vou colocar juntando aqui com R'. Essa maluquice toda deu 3, 6, 9 movimentos para fazer um F2L menos 1, somando um total de 19 movimentos, certo? E agora eu quero que vocês prestem muita atenção e percebam o seguinte: eu fiz 5 movimentos, eu fiz um square. Daí mais 2 eu fiz um bloco 3x2x1. Daí mais 3 movimentos eu fiz um 3x2x2. Ou seja, no total, por mais que o square não seja grande coisa, eu tenha feito em 5 movimentos, mais 2, mais 3, mais 5 movimentos eu pulei, né, o 2x2 e caí já num 3x2x2. Então, né, às vezes, com o tempo e com mais experiência, vocês vão correr e vão conseguir correr no desenvolvimento de vocês, vão conseguir enxergar e alcançar esses pontos assim. E também, se você for ver, depois dos 10, eu tive que fazer uma cacetada de movimentos
para só expandir do 3x2x2 para um F2L-1, né? Mas é aquilo que eu falei, meu objetivo agora não é usar técnicas intermediárias, e sim usar o que a gente tem, o que a gente aprendeu até agora, para poder fazer os blocos, certo? Então vamos lá, continuando, eu preciso do canto amarelo, vermelho e azul, que está aqui. E por acaso, ó, ele já está pronto para fazer a pesca dele. Então, de novo, a gente fez pouco movimento até aqui. Aqui a gente fez uma montanha de movimentos. E aqui eu vou fazer só um ajuste. 1 ou 2. Colocar aqui em cima do slot, né? Para fazer a pesca. Que vai ser com B. U. E belinha. Então, a gente deu um pouquinho de sorte aqui também. Com mais 4 movimentos. A gente fez F2L em 23 movimentos. Tá? Então, de novo. A gente fez um grande número de movimentos para dar um resultado pequeno. Fez mais 2 e fez já um bloco que a gente não é costume fazer esse bloco 3x2x1. Daí com mais 3 movimentos a gente fez um 3x2x2, uma montanhada de movimentos para chegar no F2L-1, e em mais 4 a gente terminou as 2 primeiras camadas. Então percebam que o FM às vezes ele te dá muito, às vezes ele te dá pouco, várias vezes no mesmo Scramble. Bom, nesse 8º exemplo, eu já começo com um par feito. E o meio dele está bem próximo, tá vendo? Então eu vou explorar esse caminho com L' e U. E aqui eu já formei o meu square com 2 movimentos. Daí tá, eu vou colocar ele aqui. Eu já percebi que a peça de meio dele, azul e amarela, já está aqui em cima. Então é B2 e L2. Então com mais 2 movimentos, olha que beleza. Eu expandi o square para o 2x2, um total de 4 movimentos. Tá. Agora, o que eu percebi aqui? Que com R', eu formei mais um par aqui. É esse o caminho que eu vou fazer. R', F', R2. Eu joguei esse meio vermelho e azul para baixo. F2, juntando, formando um square. E R'. Então, 3, 5 movimentos. Eu formei esse square novo, né? Com esse par e esse meio aqui. E consegui expandir um total de 5 movimentos, totalizando 9 movimentos no solve total. E o que eu vejo aqui, eu vi que com U e F e o linha, eu já formei esse cara aqui que vai ficar aqui embaixo. Então eu fiz tudo isso de novo. Eu vi que esse cara estava grudado aqui e eu queria encaixar nesse cara, né? Então eu fiz U, F, U'. Pronto. Formei o próximo par que a gente vai utilizar. Daí eu vou jogar ele para baixo com F2, L. Daí eu já jogo esse meio para cá.
F2, que eu inverto a posição e eu já aproveito para voltar esse cara aqui com a lilinha. E eu já volto esse par aqui para cima. F2. O linha, formando square. E F' eu coloco ele na posição correta dele. Isso aí, essa cacetada, né? 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 movimentos. Eu faço o F2L menos 1. Resultando num 19 movimentos até agora. Tá? Qual que é a peça que falta? Essa aqui, né? Ela tá aqui. E olha só, ela já tá para fazer a pesca. E em cima do slot dele. Então percebam o seguinte. Eu utilizei 10 movimentos, mas eu deixei numa posição super confortável pra gente. Então vai ser F', o linha e F. Contanto 3 movimentos, porém, não sei se vocês já perceberam. Olha esse cara aqui. F', né? É o primeiro movimento. Mas olha o último aqui. F' também. Né? Aqui, ó, F'. Então, os dois juntos vão me economizar. Infelizmente, né? A gente é ganancioso, quer que cancele. Vai formar um F2 e vai, então, economizar um movimento. De 3 vai para 2. Então, a gente estava choramingando que a gente fez 10 movimentos, mas agora a gente só fez 2. Então, F2L em 21 movimentos. Bom, o nono embaralhamento também a gente deu sorte de já começar com um par já preparado aqui, já pronto aqui, ó, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse par com esse parzinho com esse meio e já vou colocar ele na posição correta, porque eu já vi que a peça de meio que vai juntar com os dois já está aqui, já está muito próximo, né? Então vamos lá, vou fazer o U, L, né? Para já preparar para esse meio, esse parzinho ligar com esse meio. Daí eu vou fazer R, que eu também já vou preparar esse outro meio, então L e R. Eu faço U, F, formando o meu square, e o 2 juntando aqui atrás, formando já o meu 2x2 com 6 movimentos. Tá. Agora eu tô vendo que tem uma peça de canto aqui que vai me encaixar aqui atrás. O meio dele tá aqui e aqui já tá um 2x2, um parzinho em que na verdade eu vou usar com esse cara. Eu vou ignorar esse canto, só vou querer pegar esse meio e formar um novo parzinho. Vocês vão ver. Então eu vou usar o linha para afastar, F' e U. Tá? Então eu fiz um outro parzinho. Vou ignorar esse canto aqui. Só vou querer pegar esse par, né? Então eu já tenho esse meio aqui, então eu já vou quebrar inclusive o par. Só usar o que eu vou querer mesmo. D, F, L, F e por último jogar o square que a gente acabou de fazer
no 2x2 com L2, formando um 3x2x2. Então vamos lá, 3, 6, 7, 8. 8 movimentos, eu fiz o 3x2x2, num total de 14 movimentos. Só que 14 não está certo, são 13 movimentos. Por quê? Porque esse 8 movimentos, na verdade, são 7 movimentos. Olha aqui o U'. Ele se junta com esse U2, não é? Então, vai formar um U. Isso aí vocês têm que ficar sempre ligados com esse tipo de coisa. Eu já ia esquecendo isso aqui. Ainda bem que eu vi no último instante aqui. Daí agora, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração o D', que é até perdido aqui, D', F, formando já esse par, D', que eu vou tirar da frente, que eu vou jogar essa peça de meio para juntar com esse parzinho. Então eu tenho que tirar ele de frente com o D', que eu acabei de fazer, F, que eu joguei para baixo, formei inclusive esse outro par, mas eu não vou usar ele agora, D' e F', formando mais um square. E eu vou colocar ele na posição correta com D2. Então vai 3, 6, 7 movimentos. E esse é 7, né? Porque o primeiro foi D', mas o último foi L2. Então não tem corte dessa vez. Então F2L menos 1 ficou, por enquanto, aos 20 movimentos. E o último slot, eu já vi que ele está aqui em uma das peças e a outra já está grudada nele. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar esses dois com uma fórmula que eu já conheço, um algoritmo intuitivo, na verdade, que eu já conheço, que é D, F2, D', né? Então agora eu separei a peça de canto da peça de meio, vou colocar em cima do slot com F', fazer D, fazendo a pesca, colocando o par recém-formado junto com o bloco que já estava antes, ou seja, no lugar do slot dele, né? Com F, e por último D', encaixando tudo de volta. E então 3, 6, 7 movimentos. Eu fechei essa parte, esse exercício, com F2L completado em 27 movimentos. Bom, se vocês seguiram as minhas recomendações, vocês deixaram o 10º embaralhamento por último. E tem um motivo muito especial. Esse motivo é o seguinte: devido ao jeito que eu desenvolvi esse embaralhamento, quando a gente terminar o F2L, ele vai cair num caso especial em que quem utiliza métodos intermediários de First Move acaba forçando bastante, inclusive esperando que caia nesse caso, e então esse último embaralhamento, ele vai ser um gancho para aulas futuras, tá legal? Então só vou fazer um tease para vocês no final quando eu terminar o F2L, e eu não vou explicar necessariamente o que se deve ser feito, e sim o que é, tá legal? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou utilizar esse par e esse meio e já jogar com esse outro meio aqui perdido dele. Então vamos lá. Eu vou fazer U, né, que eu joguei para cá, B,
Joguei já essa peça para cá também. Daí F2. D', tirar para frente, né, para poder descer esse cara. F2, formando o nosso square, né, aqui, ó. R2, trouxe para cá esse meio e já formei um outro par. E T. Assim, com 3, 6, 7 movimentos, eu fiz um 2x2, um total de 7 movimentos, e já fiz mais um par. Foi só um? Foi só um. Tá. A partir disso, eu tenho as opções para expandir esse bloco 2x2. Aliás, são dois pares, né? Na verdade, não é um par, são dois pares. Tem esse par aqui e tem esse par logo em seguida junto com ele. E eu vou tentar preservar eles. E isso vai me render frutos no final, vocês vão ver. Eu vou fazer o linha. L'. Eu vou deixar essa posição aqui. B. U'. R. Que daí eu já vou... Por mais que eu tenha desfeito esse par, mas né, vocês vão ver que isso vai voltar. Eu vou fazer R, formando um square. Deu tiro da frente com B'. Volto o R com R'. E fecho com B. Isso aí eu vou ter 3, 6, 7, 8 movimentos. Eu fecho o meu 3 por 2, um total de 15 movimentos. Tá? A gente ainda não vai mexer com aquele par que inclusive eu já destruí, mas ele vai voltar. Isso é um spoiler já. Aqui eu vou fazer L. U, L'. Então olha só, não só voltei com esse par, mas eu formei outro, tá? É aquilo que eu te falei. Por mais que o FM seja a arte de preservar pares, você também pode quebrar um par se você souber rejuntá-lo de novo, né? Então foi o que eu fiz. Juntei ele novamente aqui e criei um outro, tá? Então fiz nu, daí o 2 para tirar da frente esses dois caras, né, que eu estou mexendo aqui. B', U, que daí olha só, já coloquei essa peça de meio na posição certa e volto com B, certo? Isso tudo 3, 6, são 7 movimentos a mais e eu fiz um F2L menos 1 em 22 movimentos, tá? E agora o último slot, olha aqui, tá aqui embaixo, né? Eu tenho que pegar o canto vermelho, verde e branco e o meio verde e branco, tá? Já tá aqui, ó, verde, para formar esse parzinho aqui, né? Então a gente vai usar a pesca. Eu vou fazer L' para colocar essa peça já
em cima do buraco. Eu vou fazer F', L', colocando já o par de volta aqui, e F, voltando tudo aqui. Pronto, então com mais 4 movimentos, eu terminei o meu F2L, num total de 26 movimentos. Só que olha só o que aconteceu. Lembra daquele par que eu tinha preservado? Ele formou um outro square. E eu já coloquei essas peças aqui no meio, já na posição correta. Então só ficaram esses 3 cantos errados para completar o meu cubo inteiro, tá? Então já que tá essa última camada com 3 cantos, e na verdade esses 3 cantos errados podiam estar no cubo inteiro, esse é um caso especial que nós FMers que utilizamos o método intermediário, nós chamamos de AB3C. O que significa esse AB3C? É um termo em inglês que significa all, but, daí o 3 aqui, né? Corners. Então é o seguinte, o que isso significa? Significa que essa solução que eu arranjei para o F2L me gerou um negócio um pouco mais avançado, que significa todos menos 3 cantos, ou seja, tudo resolvido menos 3 cantos, que são esses 3 cantos aqui, 1, 2, 3. Futuramente eu vou ensinar vocês a resolver esses caras com um método extra, né? Que vai diminuir ainda mais o número de movimentos possíveis. Na verdade, ao invés de você forçar para você, naquele caso você usaria um OLL depois um PLL, na verdade você evita o LL PLL, ou seja, a gente não vai mais usar Friedrich e vai começar a usar uma coisa, um artifício que usa no máximo 8 movimentos. Só que a gente vai começar a diminuir esses movimentos, vai começar a misturar, né? Que nem eu tinha falado antes. O linha mais, na verdade, mais U vai ser igual a 0, né? Porque um vai cancelar o outro. Ou então U mais U, você vai fazer o 2, mas você eliminou um movimento. Então, futuramente, isso aqui, esse AB3C, ele vai ter valor de ouro pra gente, tá? Então, até lá, até a aula no futuro. Com a conclusão dessa aula, eu dou por finalizado o módulo básico de nosso curso e posso dessa forma iniciar o módulo intermediário já na próxima aula. Nas próximas aulas, nós iremos abordar técnicas e ferramentas que irão aumentar significativamente nosso leque de possibilidades de resolução de cada parte de nossas soluções. E por conta disso, irei apresentar ferramentas extremamente úteis para vocês já na próxima aula, iniciando dessa maneira o módulo intermediário da nossa série. Na próxima aula, eu irei apresentar a vocês uma ferramenta da qual eu particularmente gosto e utilizo bastante: Premoves, juntamente com pseudoblocos. A todos vocês, bons estudos, divirtam-se e até a próxima.